Olá, galera de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercício, lembrando que esse vídeo a gente não vai fazer a escrita padrão da disciplina, mas a gente vai chegar à conclusão de qual princípio que a gente vai usar e sobre que tipo de configuração é cada um desses problemas. Os problemas apresentados nesse vídeo têm um grau de dificuldade um pouco mais baixo do que os apresentados no vídeo anterior. E eu pretendo fazer um com um grau de dificuldade um pouco mais elevado ainda hoje. Um cubo de madeira tem uma face de cada cor. Quantos dados diferentes podemos formar gravando os números de 1 a 6 sobre essas faces? Bom, galera, vamos lá. Quais são os objetos básicos? Os objetos básicos são aquilo que a gente usa para poder fazer as nossas configurações. Nesse caso, são os números de 1 a 6 que a gente vai gravar nas faces desse cubo de madeira para fazer os dados, beleza? A gente tem num cubo 6 faces e aqui a gente tem os números de 1 a 6, ou seja, a gente vai usar todos os objetos básicos nas configurações. Não há repetições de elementos, porque os números de 1 a 6 são distintos, né? Você tem decisões sequenciadas, porque você tem que colocar um número na primeira face, na segunda face, na terceira face, na quarta até a sexta face. E a ordem importa. Por que a ordem importa? Porque ele está dizendo aqui que o cubo tem uma face de cada cor. Então, se eu colocar o número 3 numa face que é verde, é diferente de eu colocar o número 3 numa face, por exemplo, que é amarela. Então, aqui a ordem ela é relevante, beleza? Então, aqui, como a gente tem usando todos os elementos, os objetos básicos nas configurações, e a gente tem que a ordem é importante, a gente aqui vai ter um problema de permutação simples. Beleza, galera? Então, aqui, simplesmente, você vai fazer a permutação. Então, para descobrir o número de elementos de x, você vai fazer a permutação de 6, que é 6 fatorial, né? Que dá 720. Então, a resposta correta para isso aqui é a letra E. No texto não pode faltar objetos básicos e configurações, não pode faltar a definição de quem é o conjunto X, que é o conjunto dos elementos que a gente quer contar. No caso, o X aqui é o conjunto de todos os dados que a gente consegue formar, gravando os números de 1 até 6 nesses dados, beleza? Então, aqui esse exercício ele é bem simples. Vamos ao segundo exercício. Bom, vamos ao segundo exercício. Uma seleção de futebol convocou 22 jogadores, sendo 2 goleiros e 20 jogadores divididos em 4 zagueiros, 4 laterais, 8 meio-campistas e 4 atacantes. Sabendo que joga sempre um goleiro, 2 laterais, 2 zagueiros e 4 meio-campistas e 2 atacantes, com quantas formas diferentes poderia armar um time? Então, vamos pegar os pontos mais importantes daqui. Os objetos básicos são os 22 jogadores, as configurações são os times que você consegue formar com esses 22 jogadores. Dos 22, você no time você só quer 11, então você não usa todos os objetos básicos nas configurações. O time, gente, é um grupo. Se eu disser que Márcio e Antônio são atacantes, é a mesma coisa que eu dizer Antônio e Márcio, certo? Então, aqui, a ordem não importa. Você, de um grupo maior de 22, você quer extrair um grupo menor de 11. Não há repetições de objetos, claro, né? Porque jogadores são pessoas e pessoas são diferentes. E aí você tem que as decisões são sequenciadas. Por que são sequenciadas? Primeiro você vai ter que selecionar um goleiro, depois você vai ter que selecionar 2 laterais, depois você vai ter que selecionar 2 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes dentro desses números que estão falando aqui. Então, você primeiro seleciona um jogador de cada posição, beleza? Então, como vocês viram aqui que a gente quer formar um grupo, ou seja, um conjunto, aqui a gente tem um problema de combinação simples, só que esse problema de combinações simples, aqui está, você vai usar a combinação simples, a configuração de combinação simples, mas o princípio de contagem que você vai usar é o princípio multiplicativo, porque, por exemplo, para você escolher
um goleiro dentre os dois disponíveis, você vai fazer uma combinação aqui, uma combinação simples, beleza? Agora, quando você tiver o número de escolhas de goleiro, laterais, zagueiros e meio-campistas e atacantes, você vai ter que fazer a multiplicação disso para poder obter a resposta. Então, aqui seria, para calcular isso aqui, seria a combinação de 2 tomados de 1 a 1 para os goleiros, a combinação de... Peraí, quantos são os laterais? 4 laterais, pegos de 2 a 2, vezes a combinação de 2 zagueiros, no caso de 4 disponíveis, são 4 zagueiros disponíveis, então aqui 4, 2 de novo, vezes a combinação, você tem 8 meio-campistas e você quer selecionar 4, então aqui a combinação 8 tomados de 4 a 4, vezes a combinação, você tem 4 atacantes, dos 4 você quer selecionar 2. Então, aqui, combinação de 4 atacantes tomados 2 a 2. Então, quem é a combinação 2, 1 na escrita padrão de matemática discreta? Na parte de cima vai ficar n menos k mais 1. 2 menos 1, 1. Mais 1, 2. Então, aqui vai ficar 2 aqui em cima, dividido por 1 fatorial aqui embaixo, que vai dar 2. Agora, a combinação de 4 pega de 2 a 2. Você vai fazer 4 menos 2, 2, mais 1, 3. 4 vezes 3, que é o último, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, dá 12 dividido por 2, que vai dar 6. Agora, a última combinação, 8 pegos de 4 a 4. N menos K vai dar 8 menos 4, 4 mais 1, 5. Então, vai do 8 até o 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, parou. Dividido por 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. Isso aqui vai dar... deixa eu fazer a conta aqui. Deixa eu cortar esse com esse 8... E esse 3 com esse 6 vai dar 2. 7 vezes 2 vezes 5, que calculados vai dar 70. Agora, vamos multiplicar aquilo tudo ali em cima. Então, o módulo de x é igual a 2 vezes 6, vezes 6 de novo, que é essa combinação aqui, vezes 70, vezes 6 de novo, que é isso aqui. Que vai dar, fazendo a conta aqui, 2 vezes 6 vezes 6 vezes 70 vezes 6, que vai dar 30.240. Então, a resposta certa é 30.240, beleza? Então, marcando aqui, é a letra A. Então, deixa eu só mostrar aqui, como eu já marquei. Esse vídeo está sendo um pouquinho improvisado porque está sendo gravado à noite. São 10 e pouca da noite agora e a gente está gravando aqui. Beleza? Então, a resposta correta ali é a letra A. Beleza? Então, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra estudar que contenham todas as vogais juntas? Então, anagramas da palavra estudar que contenham todas as vogais juntas. Objetos básicos, letras da palavra estudar. Quais são as configurações? O que a gente quer contar? São os anagramas da palavra estudar que tenham todas as vogais juntas, que é o que a gente quer contar. No anagrama, você vai ter lá 7 letras na palavra estudar, das 7 para formar um anagrama, você vai ter que usar as 7. Ou seja, você usa todos os objetos básicos nas suas configurações. Não, a ordem importa, né? Conforme você vai trocando essa ordem, permutando as letras da palavra, você vai formando palavras diferentes. Não há repetições de objetos e você tem decisões sequenciadas. Como assim? Primeiro você tem que fixar as 3 vogais que tem juntas, né? Então, aqui você tem a letra E, a letra U e a letra A. Então, você tem que colocar essas 3 vogais juntas.
Mas vocês reparem uma coisa, eles falaram que é juntas, mas não falou em qual ordem é. Se é na ordem que aparece, que é o E, o I e o A, ou se elas podem estar em numa ordem qualquer. Ou seja, então para calcular a gente vai entender que a gente pode colocar isso numa ordem qualquer. Então, primeiro você vai colocar essas vogais juntas, elas formam um bloco, certo? Só que esse bloco, você vai ter a seguinte situação. Esse bloco pode permutar entre as demais. Então, aqui, se você tem 7 letras, você vai ficar com... peraí, deixa eu colocar aqui. Estudar. Vamos colocar como se isso aqui fosse o bloco de letras. Esse bloquinho de 3 letras aqui, eles vão ficar juntos, mas essas letras podem permutar entre si. Só que esse bloquinho pode permutar com as demais letras, certo? Eles podem estar aqui nessa posição do meio, eles podem estar nessa posição, nessa ou nessa daqui. Ou seja, então aqui a resposta desse exercício é 3 fatorial, que é a multiplicação, que é a permutação desse bloquinho, vezes a permutação desse bloquinho no meio das demais letras, que são... Então, esse bloquinho é contado com uma letra só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você tem 5 fatorial, beleza? Então, 6 vezes 120, que vai te dar 720 maneiras de você fazer esses tipos de anagrama. Então, aqui... Como a gente tem decisões sequenciadas, isso daqui é um problema de PM e permutação, a configuração é de permutação simples, beleza? Então, você fez 2 permutações simples aqui, primeiro das letras e depois do bloquinho de vogais e depois desse bloquinho entre as demais letras. Então, a resposta correta aqui é a letra A, beleza? Próximo exercício. Quantos são os anagramas da palavra estudar que começam com vogal? Então, aqui, de novo, os objetos básicos são as letras da palavra estudar. Das 7 letras, para formar o anagrama, você vai usar as 7, ou seja, você está usando todos os objetos básicos na sua configuração. A ordem importa, porque ao trocar cada letra de posição, você tem uma nova palavra. Não há elementos repetidos, porque aqui não tem letras repetidas. E você vai fazer decisões sequenciadas. Por que, Simone, decisões sequenciadas? O exercício quer que as palavras comecem, os anagramas começam com vogal. Então, seu primeiro passo é escolher uma vogal para poder começar esse anagrama. Então, aqui o anagrama tem 7 letras, estudar. Então, aqui tem 7 letras. Dessas 7, quantas são as vogais que você tem? Você tem 1, 2, 3 vogais. Então, para ser a primeira letra do anagrama, você tem 3 opções, beleza? Só que dessas 3, você vai usar uma só, beleza? E aí, o restante sobrariam quantas letras para você permutar? Sobrariam-se 6 letras para você permutar. Então, aqui, a conta seria 3, que é o número de maneiras de se escolher uma vogal, vezes a permutação do restante das letras da palavra, vezes 6 fatorial. Então, aqui você tem 6 fatorial igual a 720. 720 vezes 3 dá um total de 2.160. Então, aqui você tem, de novo, um exercício de permutação. E o princípio de contagem que a gente está usando é o PM. Então, aqui o texto base seria o texto do PM. Você teria que dizer quais são os objetos básicos e configurações, definir o conjunto X, fazer suas escolhas. A primeira escolha seria escolher uma vogal para colocar na primeira posição. Depois, a segunda escolha seria permutar as letras restantes. Depois, você ia colocar o número de maneiras que tem para fazer essas 2 escolhas. E lá embaixo, assim pelo PM, aí você ia fazer essa conta e ia colocar o seu resultado aqui. Então, nesse caso, a resposta correta é o item C, beleza? Vamos a mais uma questão. Próxima questão, galera. Quantos são os anagramas da palavra estudar que começam e terminam por vogal? De novo, objetos básicos, letras da palavra estudar
de 7 letras. Você, para formar o anagrama, você usa as 7 letras. Então, aqui você usa todo o conjunto de objetos básicos nas configurações. A ordem importa, porque ao trocar letras de posição, você obtém anagramas diferentes. Não há repetição de elementos, pois essas letras são todas distintas. E você passa por decisões sequenciadas. Por quê, Simone? Aqui você tem o E implícito. Você tem que escolher uma vogal para começar a palavra, escolher uma vogal para terminar a palavra e permutar as letras que sobraram. Então, aqui você tem 3 decisões para fazer. Você tem que escolher a primeira vogal para ser a primeira letra, escolher uma vogal para ser a última letra e depois você vai permutar as letras que restaram. Então, aqui a gente tem 7 letras, beleza? A gente das 7, a gente quer uma vogal para cá, ou seja, quantas possibilidades? Você está formando o anagrama agora, são 3 vogais, então você tem 3 possibilidades para cá. Ele quer que você termina com vogal, ou seja, você usou uma vogal aqui, quantas sobraram? Sobraram 2. E aqui no meio sobraram quantas letras? Sobraram 5 letras. Se você vai permutar essas 5 letras, é 5 fatorial. Então, o número de maneiras de tomar a decisão 1, que é escolher a primeira vogal para começar a palavra, é 3. O número de maneiras de tomar a decisão 2, que é escolher uma vogal para terminar a palavra, é 2. E o número de maneiras de você permutar essas letras restantes é 5 fatorial. Então, aqui, pelo PM, você vai ter a seguinte coisa: 3 vezes 5 fatorial vezes 2, que vai dar 6 vezes 120, que é igual a 720. Beleza? Então, a resposta correta seria a letra A. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui nesse exercício você vai de novo ter um texto de PM. E espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de olhar essas características mais importantes que estão presentes implicitamente ou explicitamente no enunciado da questão. Aqui nesses exemplos vocês não viram nenhum exemplo com partição, né? Nesses exercícios desse vídeo. E aí, vocês, caso tenham gostado, sinalizem aí, dêem um gostei, comentem, curtam, compartilhem com os colegas de vocês. E bons estudos para a prova, galera. Um abraço e até mais.